Dia 38, capítulo 6, 7, 8 e 9 do livro de Números. Capítulo 6. As regulamentações do voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for Nazireu, não poderá comer nada que venha da videira. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período da sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o Nazireu reconsagrará sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua reparação. Este é o ritual do Nazireu, quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará sua oferta ao Senhor: um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o Nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo, que estará embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o Nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto de Nazireu e da oferta dedicada ao Senhor de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá voto que tiver feito de acordo com o ritual do Nazireu. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Capítulo 7. Ofertas por ocasião da dedicação do tabernáculo. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usados no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão, mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele, pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação ao altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1 quilo e 560 gramas, e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, e
líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cheio da melhor farinha, amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuá. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho e um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e líder de Rubens, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheio de incenso e um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde, líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, Abidã, filho de Gideone, líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes
bodes e 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Azer, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naphtali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões e 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28 kg e 800 gramas com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada um 120 gramas com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para a oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que este foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava no meio dos 2 querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Capítulo 8. A preparação das lâmpadas do candelabro. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que raspem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal, da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Dispõe os levitas em frente de Arão e dos filhos dele, e apresente-o como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu separei para serem meus em lugar dos primogênitos, do primeiro filho do homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu separei para mim quando feri todos os primogênitos do Egito e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isso diz respeito aos levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas. Capítulo 9. A celebração da Páscoa. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês,
mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa daquele dia porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar a algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão um cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se porém um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta ao Senhor, na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que quer celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Números. E no capítulo 6 a gente lê sobre a regulamentação do voto do Nazireu. É muito interessante porque quando a gente pensa no voto, a gente pensa em algo que foi espontâneo. E a gente tende a pensar que é algo espontâneo do jeito que a gente quiser. Ah, e não é espontâneo, então eu faço da minha cabeça, negativo. As coisas para o Senhor precisam ter ordem, precisam ter decência. Até para um voto, até para uma oferta, algo que você faça do seu próprio coração. É preciso um padrão. Esses dias assistindo The Chosen, Jesus deu um comentário que eu achei muito legal, que ele fala assim que eu peço muito daqueles que me seguem, mas bem pouco daqueles que não me seguem. A vida cristã é uma vida exigente. Por mais que no Brasil se viva muito um evangelho água com açúcar, um evangelho que de qualquer jeito tá bom, com o Senhor as coisas não são assim, não. A gente precisa aprimorar o nosso relacionamento com Deus, o nosso comportamento, não pode ser de qualquer maneira, não. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Agora, no capítulo 7, queria chamar a atenção para o versículo 89, é um capítulo bem grandão, né? Que fala assim, que Moisés ouvia a voz que ele falava no meio dos querubins. Era assim que o Senhor falava com ele. Olha que coisa mais maravilhosa. Era assim que o Senhor falava com ele. Você consegue dizer como é que o Senhor fala com você? Porque o Senhor fala de muitas formas e de muitas maneiras. Como é que Ele tem falado com você? Ele fala através da palavra, Ele fala através de louvores, Ele fala através de pregações, Ele fala através de outras, Ele fala através da natureza, Ele fala através do nosso espírito. Como é que o Senhor tem falado com você? O Senhor fala. Às vezes a gente não escuta, mas Ele fala. Então se você não estiver escutando a voz do Senhor, não aceita não. Fala, Senhor, eu não estou ouvindo a sua voz, mas eu quero ouvir. Às vezes a gente se acostuma a não ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor tem mais pra gente. Ele tem um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo com cada um de nós. E para isso a gente precisa ouvir a voz dele. Não tem jeito, não tem como você ser amigo de alguém sem conversar com a pessoa. E ninguém aguenta conversar com uma pessoa que só fala, fala, fala e não escuta. Às vezes as nossas orações são assim, né? A gente só fala, 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 mas não escuta o que o Senhor tem para dizer. Que em nome de Jesus tenhamos os nossos ouvidos mais sensíveis, mais apurados para ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós.
Bom, no capítulo 8 tem o versículo 4 que eu achei bem legal de comentar, que fala assim: o candelabro foi feito de ouro batido do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Eu não sei se no céu já tem esses modelos prontos, eu não sei se Deus já mostrou para Moisés uma maquete. Fato é que Deus mostrou um modelo para Moisés. E o Senhor, ele mostra para a gente um modelo de como viver. A Bíblia é literalmente esse manual de como agir, de como pensar, de como tratar as nossas próprias emoções, de como tratar o outro, como tratar o nosso cônjuge, os nossos familiares, a nossa família, os nossos amigos, de como lidar com as situações da vida. O Senhor, ele nos dá um modelo. E já não fosse suficiente o modelo das Escrituras, o Senhor mandou Jesus, o nosso modelo perfeito. Nós temos, de fato, um modelo perfeito para nos espelharmos. A questão é que às vezes a gente quer inventar a roda, a gente acha, não, esse modelo perfeito aí é perfeito demais para mim. Eu não preciso disso tudo, não preciso de tanta perfeição, não. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu acho. Eu não preciso saber do manual, não. Eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí o que acontece? A gente dá com os burros na água. Então vamos evitar o sofrimento em 2025? Vamos ler a Bíblia? Vamos buscar conhecer o Senhor? E aí evitar um pouquinho, né, do sofrimento de tentar inventar um modelo da nossa cabeça. É melhor usar o modelo que o Senhor já deixou, né? Seguir Jesus, seguir a palavra do Senhor, vai evitar bastante complicação na nossa vida. E para finalizar, no capítulo 9, o versículo 18, que diz bem assim: cadê? Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Olha só, a vida dos israelitas era esperar. Quando o Senhor levantava a nuvem, eles partiam. Quando o Senhor abaixava a nuvem, eles ficavam. E eu sei que quando a gente fala de nuvem, de fogo, a gente pensa, uau, se eu estivesse lá eu nunca ia estar reclamando porque tem uma nuvem, uma tocha de fogo, e ia ficar maravilhado o tempo todo. Mas a verdade é que nós nos acostumamos muito fácil, mesmo com a manifestação poderosa do Senhor, igual eles tinham ali. Os israelitas se acostumavam àquilo, e nós também nos acostumaríamos, porque essa é a nossa natureza. E eu fiquei pensando tanto que não deveria ser incômodo essa questão do esperar. Porque eles iam ficar assim, gente, mas a gente vai ficar aqui na terra até quando? Eu vou ficar aqui até quando? Ou então, quando a nuvem abaixava, eles montavam ali o acampamento, a nuvem levantava. Não, mas eu acabei de abaixar, eu acabei de resolver aqui minha casa, eu já tenho que mudar de situação. E pensa que na nossa vida não é assim. Às vezes, a gente está vivendo uma fase e a gente fala, meu Deus do céu, quando é que essa fase vai acabar? Vamos, Senhor, eu quero mudar de fase, eu quero mudar de fase. E o Senhor está com a nuvem abaixada. Ou às vezes é o contrário. Você acabou de resolver uma coisa ali, meio que a poeira baixou, sabe? A poeira baixou. Opa, o Senhor já levantou a nuvem e já te colocou em uma outra situação. Você fala assim, meu Deus do céu, eu ainda não estava preparada para isso, Senhor. Deixa eu respirar. Mas a vida com o Senhor é isso. É você viver uma vida de dependência, sabe? Isso é muito legal. É fácil? Não, super desafiador. Nos desafia o tempo todo a sair da nossa zona de conforto e mais do que isso, a lutar contra a nossa própria independência, porque a gente quer ser independente, a gente quer dizer o que é melhor. Senhor, eu sei o que é melhor para minha vida. Eu sei o caminho, eu sei o tempo, eu sei a hora. E o Senhor nos ensina a confiar. Olha, filho, é eu que sei. Eu sei o tempo. Eu sei a hora perfeita de levantar e a hora perfeita de ficar. Trabalhar a confiança no Senhor. Acredito que foi um dos testes mais desafiadores para o povo. E assim também para mim e para você, porque às vezes a gente fala no domingo que a gente confia no Senhor, mas na segunda-feira a gente já está reclamando por alguma situação que Ele colocou para a gente viver. Ai, a gente é terrível. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela sua palavra, que é viva, que é eficaz. Deus, o Senhor falava com Moisés e ele te ouvia ali na Arca da Aliança. Pai, nós também queremos te ouvir. Não queremos ter um relacionamento tão frio, de forma que não ouvimos a tua voz, de forma que estamos ouvindo só as pessoas ao nosso redor e não ouvimos ao Senhor. Tem misericórdia, nos ajuda a te ouvir. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir as tuas verdades, para ouvir o teu coração em nome de Jesus. Nos ajuda a seguir o teu modelo, nos ajuda a seguir os teus ensinamentos, nos ajuda a seguir a Jesus como nosso modelo principal. Nos ajuda, Pai, a confiar no Senhor, independente da fase da vida, independente se estamos entendendo alguma coisa ou não. Nos ajuda a confiar, Pai. Nos ajuda a confiar, segura na nossa mão. Nos ajuda a confiar e descansar no Senhor. Ajuda, Pai, a pessoa que está me ouvindo a descansar no Senhor. Dá ela a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Se você ficou até aqui o final, dá aquele joinha que abençoa. Coloca um ícone no comentário para eu saber que você ficou até o final. E a gente se vê amanhã com a graça de Deus.